Desde os primórdios que o ser humano dança a própria existência. Cada um dança como pode. Não precisa fazer nenhuma escola, fazer a sua dança. A sua dança move, procura mover. Eu fiquei muito feliz de perceber que ninguém é igual a ninguém. E o corpo não é igual a nenhum corpo. O corpo é único, você é único. E é assim que eu vou descobrindo movimento seu, movimento dela, se é um grande movimento, se é um pequeno movimento, se você é curioso ou se você não é curioso. Se você sente prazer em saber o que você está fazendo, o que você está sentindo, o que você está observando. Então, porque a maioria do ser humano, quando faz alguma coisa, eles ficam mais atentos com ele mesmo do que com o que ele está fazendo. A primeira sugestão é contato com a natureza. Tentar ver as coisas como se fosse o primeiro ser humano vendo aquilo. E tentar falar sobre isso. Como alguém que nada sabe de antemão, a não ser o que você vai descobrindo ali, corpo a corpo com a natureza. E a segunda grande sugestão, que é a nossa conversa, né, Renata? É assim: volte para o tesouro da sua infância. Não há nenhuma circunstância que possa impedir você, de novo, dessa experiência de liberdade e de criação. O tesouro adormecido da sua própria infância. Como um projeto de criação, né? Um caminho de autoconhecimento e de descoberta das possibilidades criadoras. Olha, sempre tive lembrança da brincadeira. As crianças gostavam de criar. E eu acho que essa parte da criação perdeu muito com os adultos, porque a maioria não tem interesse no sentir, do perceber, do que você faz, do que você sente, do que você vive. E aí a gente insiste que a criança tenha que comprar brinquedos para aprender cor, para aprender, né, o brinquedo que de alguma forma se diz pedagógico, né? A criança aprende de uma forma muito mais viva do que brinquedos que dão respostas absolutamente únicas, né? É de alguma forma a gente subestimar a forma de compreensão da criança, a gente traduzir isso em estímulos de que ela precisa receber uma única forma de ver o mundo, que é isso que muitas vezes a gente vê num brinquedo pedagógico. Amarelo com amarelo, azul com azul. Né? Então, essas são as formas de quais as crianças estão nos ensinando muito a partir dos seus gestos. Né? E de alguma forma, elas estão aprendendo com as matérias que são mais vivas, né? Então, o plástico, por exemplo, né, é uma matéria absolutamente distante e morta para a criança. Então, é interessante a gente pensar nesses exemplos, como que elas fazem no seu aprendizado, para que a gente vá circundando a elas também de matérias vivas, né? Eu tenho cuidado com o aluno de deixar perceber, trabalhar, criar. Criar. A maioria do ser humano impede do outro criar.
Aí, e fica pondo obstáculos numa coisa que poderia estar saindo de uma maneira fantástica. Qualquer criança precisa de apoio, de carinho. Quando você começa a falar em carinho, afeto e atenção, e você começa a entender qual é esse papel, você começa a estudar um pouco mais como é que as famílias cuidam dos bebês nesse período. E eu ouso dizer aqui uma classificação de pais, mas posso? Ninguém se veja nisso. Você tem o pai competente e a mãe competente. Quem são eles? São aqueles que são carinhosos, são atenciosos, mas têm autoridade, sabem educar e botam limites. É o pai competente. Depois você tem aquele casal, ou aquele pai ou aquela mãe, que são autoritários, mas não são carinhosos. Aí você tem um que é só carinho, mas não tem autoridade. E tem o último, que é o pior de todos, que é o negligente, que não dá nada. Quando você estuda esses 4 tipos de relações com as crianças e vê as consequências, você fica impressionado com o que acontece. Um trabalho em inglês mostra que o simples fato de você ter um pai e uma mãe competente, no sentido de ser carinhoso, ser afetuoso, beijar, abraçar, agradar, mas saber botar ordem na casa, saber dizer não, dar limites, é fundamental para essas crianças irem melhor na escola, terem melhor desenvolvimento, terem menos problemas de relacionamento, terem mais afeto, terem muito mais cuidado com os animais domésticos, serem mais carinhosos. E chegaram a medir, quando você, pelo menos uma vez por dia, senta-se à mesa para comer junto, no almoço ou no jantar, isso faz diferença no desenvolvimento dessas crianças do ponto de vista psicomotor e social. Só esse fato de você juntar com eles e conversar. Agora, o pior de tudo são os pais negligentes. Aqueles pais que, primeiro, não sabiam se queria o filho, se assustam diante de uma gravidez inesperada, não entendem bem quem tem que ficar com a criança, acham que cada um se vire para crescer. Eu também cresci assim, estou aqui e tal, né? Frequentemente a gente ouve falar. Essas crianças são aquelas que têm mais dificuldade de desenvolvimento. São aquelas que apresentam mais problemas. O que me marcou de tudo isso é a atenção voltada para os sentidos, a observação, trabalhar com a percepção dos sentidos, a audição, o tato, o contato. A conquista do gesto, do movimento, é a primeira coisa a ser observada. É o primeiro material de escuta de uma criança. E aí eu estou falando, criança não é a criança só com 10, 12 anos que fala, escreve. Não, a criança, como eu disse, desde o nascimento ela já é pessoa. Então um bebê, quando ele consegue olhar nos nossos olhos, quanto ali ele não comunica? Né? No olhar. Depois ele consegue movimentar a cabeça. E esse movimento, ele é um rastro de conquista da liberdade, conquista da autonomia, que é um dos aspectos da condição humana mais valorosos. A gente conseguir ter autonomia na vida. E o bebê, depois de conseguir, então, conquistar o movimento da cabeça, ele consegue o quê? Ele vai para os membros, na região mediana. Ele consegue movimentar o tórax, ele consegue movimentar os braços. Quem já teve filho ou já observou bebês sabe que isso tudo exige muita repetição. Ele tenta, os braços ele mexe, ele não tem controle nenhum. São movimentos involuntários que aos poucos vão se tornando voluntários. Então, de um movimento que é acaso, ele passa o braço sem querer. Um dia ele consegue dominar esse gesto e pôr a mão na boca e descobrir algo que é dele, o corpo, e que desperta uma sensação tátil. Mas quantas coisas ele está dizendo nessas conquistas pequenas, aparentemente, mas que são exercícios de conquistar algo muito importante, que é a posição ereta, que na história do homem foi central no desenvolvimento. A gente não é um monte de ossos, músculos e órgãos. Nós pensamos, nós sentimos e há os que vão em busca de integrar, de descobrir um corpo pensante.
um corpo que sente, um corpo que tem uma emoção. O corpo não mente. A palavra, ela pode camuflar, mas o corpo não mente e o corpo não tem como você não reconhecer um corpo sensível, um corpo que pensa, um corpo que não pensa. As nossas articulações é que registram a nossa memória. Tudo que acontece na sua vida está inscrito no corpo. O corpo registra cada momento dela. Então, é um registro que, dentro da filosofia, está mais do que comprovado que movimento e pensamento caminham juntos. Então, não tem separação, tem conexão. Que Heráclito falava, o todo é um. Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia nada ao acaso, nada a ser visto por alto. E agora eu vou andar para 1990. Fritjof Capra, físico e filósofo, ele dizia a cura de uma doença está relacionada às complexas relações entre o corpo, a mente e a área em que cada família, a área social em que cada família está imersa. É muito interessante você começar a levar o corpo como um instrumento de afinação em todas as áreas da tua vida. Porque não é só com a psicanálise, nem é só com a dança ou com as artes, mas é qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida pode ser o trabalho com o corpo e a saúde.